No domingo, 25 de janeiro, diante de trabalhadores do setor petrolífero em uma cidade estratégica da Venezuela, Delcy Rodrigues elevou o tom. A presidente interina falou com firmeza, com indignação calculada, como quem quer marcar território. Disse que a Venezuela estava cansada das ordens de Washington, que não aceitaria mais interferências, que os conflitos internos deveriam ser resolvidos apenas pelos próprios venezuelanos. A mensagem parecia clara, direta, quase heróica. Um discurso que soava como resistência, soberania e ruptura definitiva com os Estados Unidos. As câmeras registraram aplausos. As transmissões oficiais repetiram as falas em tom épico. Para o público interno, aquilo soava como uma reafirmação de independência após semanas de turbulência política. Para o público externo, era um aviso. A Venezuela não se ajoelha mais. Mas discursos, especialmente em momentos de transição de poder, raramente contam toda a história. Enquanto Delcy falava em soberania, algo muito diferente acontecia longe dos palanques, longe das transmissões oficiais e longe das manchetes mais barulhentas. Um fluxo silencioso, quase invisível, começava a desenhar outra narrativa. Uma narrativa que não combina com gritos de independência nem com frases de efeito contra Washington. Poucos dias antes e poucos dias depois daquele discurso, a Venezuela havia recebido aproximadamente 300 milhões de dólares provenientes do setor petrolífero. Não se tratava de um valor simbólico, não era ajuda humanitária, não era doação, era dinheiro ligado à exportação de petróleo, autorizado dentro de um novo arranjo energético que envolve, direta ou indiretamente, os Estados Unidos. E é aqui que a história começa a mudar de tom. Porque enquanto Delcy acusava Washington de interferir na política venezuelana, o petróleo venezuelano voltava a fluir para mercados ligados ao sistema americano. Enquanto ela falava em autonomia total, o país aceitava recursos provenientes de acordos que só existem porque Washington permite. Enquanto o discurso apontava para a ruptura, a prática indicava negociação. Não foi anunciado como um grande acordo, não houve coletiva de imprensa detalhando valores, prazos ou condições. Não houve explicação direta ao povo venezuelano. Apenas relatórios técnicos, dados financeiros dispersos e confirmações indiretas começaram a surgir em meios especializados, longe do debate público. O número chama a atenção: 300 milhões de dólares. Para um país devastado por anos de crise econômica, sanções internacionais e colapso institucional, esse valor não é pequeno. Ele representa fôlego, representa estabilidade temporária, representa poder de barganha interno, representa, sobretudo, sobrevivência política. E isso muda tudo, porque quando um governo critica uma potência estrangeira em público, mas aceita seus recursos em silêncio, surge uma pergunta inevitável. O discurso é para fora ou para dentro? É convicção real ou encenação estratégica? Delcy Rodrigues assumiu o poder interinamente em um dos momentos mais delicados da história recente da Venezuela. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos no início do mês abriu um vácuo político, institucional e simbólico. Um regime construído sobre retórica anti-americana perdeu seu principal rosto. Alguém precisava ocupar o espaço rapidamente, transmitir controle, firmeza e continuidade. O discurso contra Washington cumpre esse papel. Ele sinaliza à base política interna que nada mudou em essência, que o país continua soberano, que a narrativa de resistência permanece viva, que não houve rendição. Mas a realidade econômica não respeita discursos. A Venezuela depende do petróleo, sempre dependeu, e com a economia fragilizada, infraestrutura degradada e reservas internacionais limitadas, qualquer entrada de dólares é vital, especialmente dólares que só entram porque as restrições foram flexibilizadas, ainda que parcialmente, pelo mesmo país acusado de interferência. É nesse ponto que o silêncio se torna ensurdecedor. Delcy não mencionou os 300 milhões, não explicou de onde vieram, não contextualizou o acordo energético, não falou sobre os termos, as condições ou as contrapartidas. Para quem ouvia o discurso, a impressão era de enfrentamento absoluto. Para quem analisa os dados, a impressão é de pragmatismo silencioso. E o pragmatismo em política internacional costuma ter um preço. Os Estados Unidos mantêm pressão sobre a Venezuela há anos. Sanções, bloqueios, restrições financeiras e controle sobre fluxos comerciais sempre foram usados como instrumentos de influência. A captura de Maduro elevou essa pressão a outro patamar. Washington deixou claro que não abre mão de reformas, transparência e reestruturação institucional. Dentro desse contexto, qualquer alívio econômico não é gratuito. Os 300 milhões não são apenas dinheiro, eles são sinal, são recado, são lembrete de quem ainda controla as chaves do sistema financeiro global. São prova de que, apesar do discurso, a Venezuela continua inserida em uma rede de dependência. E isso explica o cuidado nas palavras. Delcy precisa parecer firme, mas não pode romper de vez. Precisa atacar, mas sem provocar uma resposta mais dura. Precisa agradar a base interna, mas também manter canais abertos com quem realmente tem poder de pressão econômica.
Esse jogo duplo não é novo na política venezuelana, ele apenas ficou mais exposto. Enquanto a mídia estatal amplifica o discurso de soberania, documentos técnicos falam de contratos, exportações e pagamentos. Enquanto o povo escuta frases inflamadas, o caixa do Estado recebe dólares que ajudam a manter salários, subsídios e estabilidade mínima. A pergunta que fica é simples, mas incômoda. Se a relação com Washington é tão indesejada, por que aceitar o dinheiro? E mais, o que foi prometido em troca? Não há indícios públicos de que se trate de um acordo totalmente secreto no sentido clássico, mas há claros sinais de opacidade, informações fragmentadas, ausência de comunicação direta, falta de debate público, tudo isso em um momento em que a transparência seria crucial para reconstruir a confiança da população. Quando líderes falam muito alto contra um inimigo externo, muitas vezes tentam abafar contradições internas, e a contradição aqui é evidente. Sem os recursos provenientes do petróleo autorizado por esse mesmo sistema internacional, a Venezuela estaria ainda mais vulnerável. Delcy Rodrigues sabe disso, Washington sabe disso, os mercados sabem disso. O povo, porém, só recebe metade da história, e essa metade é cuidadosamente moldada. Não se trata apenas de dinheiro, trata-se de narrativa, trata-se de controle político, trata-se de sobrevivência de um projeto de poder em um cenário completamente transformado. A captura de Maduro quebrou um símbolo, Delcy tenta reconstruir outro, um símbolo menos carismático, mais técnico, mais calculado, um símbolo que fala em soberania enquanto negocia em silêncio, um símbolo que denuncia a interferência enquanto aceita acordos que só existem por causa dela. Esse não é um julgamento moral, é uma leitura política. A Venezuela de hoje não pode se dar ao luxo de romper com os Estados Unidos, mesmo que queira, e os Estados Unidos sabem disso, por isso permitem fluxos controlados, por isso aliviam sanções pontualmente, por isso mantêm a pressão enquanto oferecem pequenas válvulas de escape. Os 300 milhões são uma dessas válvulas, e ao não mencioná-los, Delcy fez uma escolha consciente. Preferiu o discurso ao detalhe, preferiu o símbolo ao número, preferiu a narrativa à planilha. Mas números têm memória, e acordos deixam rastros. Mais cedo ou mais tarde, a população começa a perceber que a história contada no palco não combina com a realidade fora dele, que a soberania proclamada convive com dependências silenciosas, que o enfrentamento público esconde negociações privadas. E quando isso acontece, a confiança se desgasta. A grande questão não é se Delcy mentiu, mas o que ela escolheu não dizer. E em política, o silêncio costuma ser tão revelador quanto a palavra. Os 300 milhões que não apareceram no discurso são o detalhe que desmonta a retórica absoluta. São a prova de que o jogo continua sendo jogado, que ninguém rompeu completamente, que a Venezuela ainda negocia, ainda depende, ainda precisa. O discurso inflamado pode durar minutos, o dinheiro, porém, não. Ele sustenta governos, compra tempo, silencia crises, mantém estruturas de poder funcionando. E talvez seja exatamente por isso que ele ficou fora do discurso. Agora a pergunta passa a ser sua. Você acredita em soberania sem transparência? Acha legítimo atacar um país em público enquanto negocia com ele nos bastidores? Ou estamos diante de mais um capítulo de uma política que fala alto para esconder acordos baixos? Compartilhe este vídeo, comente, questione, porque quando só um lado da história é contado, a verdade vira refém do silêncio.